Gente, que situação difícil. Agora, no final de hoje, eu vou dar a tarefa, porque no domingo que vem eu vou cobrar se eu estiver aqui vivo e perfeita saúde. Então vamos lá. Alguém lembra da tarefa ou não? Lembra que texto que terminou domingo passado? Quem se lembra? 31. É o 31. Não. Esse nós começamos. Que terminou. Não. Deixa Daniel. Daniel foi na quinta. Domingo passado nós terminamos com 2 salmos. Trinta e 8 e o 143, 8. Estão lembrados? Muito bem. A tarefa está, como é que eu falo isso? Está nos 2 textos, professora? Estão nos 2 textos? Estão nos 2 textos. Ok? Mas eu vou deixar isso para o final, porque daí eu vou ver se eu consigo despertá-los para mais uma semana aí de busca por esse assunto que é extremamente importante, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência. No domingo passado nós iniciamos com 1 Coríntios 12, versículo 31, estão lembrados? Buscai com zelo os melhores dons. Com que propósito? Porque o Senhor tem para você e para mim um caminho mais excelente. O caminho de Deus, depois que você e eu nascemos de novo, pela graça do bom Deus, Ele tem para nós um caminho excelente. É só lembrar também de Efésios 2:10. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O melhor lugar para você andar é nas obras que Deus já preparou para você. Mas se você e eu não formos em busca de saber qual é, corremos o risco de viver 70, 80 anos aqui frustrado, de não andar segundo o propósito, segundo o plano que Ele tem para nós. Então é extremamente importante e sério esse assunto na vida da igreja, ok? Então vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos imensamente gratos por esse domingo lindo, maravilhoso, que o Senhor preparou para nós estarmos reunidos como igreja. Sabemos, Senhor Deus, que esse momento, para Ti também é um momento muito gratificante, porque o Senhor tem prazer nisso, o Senhor vibra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabemos que o Senhor tem bênção para nós hoje, aqui pela manhã. E também para alguns, o privilégio da vida, da regeneração. Então nós somos imensamente gratos a Ti, e mais ainda em saber que estamos diante do Senhor agora, porque estamos reunidos em Teu nome, e a Tua presença é real aqui, com os adolescentes, com as crianças, porque todos nós estamos reunidos em Teu nome. Dá-nos clareza, abra o nosso entendimento para a honra e glória do Teu próprio nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos trazer à memória aqui, ainda antes de ler alguns textos,
Deus tinha um caminho excelente para Jonas, estão lembrados? Esse está vivo ainda na nossa mente, foi de domingo passado. O caminho excelente é para ele ir a Nínive, pregar a grande cidade de Nínive, estão lembrados? Alguém se lembra quantos dias de caminhada era a cidade de Nínive? 3 dias. Quem quiser conferir, está em Jonas 3:3. Era uma cidade de 120 mil homens. E assim como lá atrás, os que saíram do deserto e iam para Canaã, a Bíblia registra em 600 mil homens, mas os homens eles eram contados de uma idade para cima e não na fase de adolescência. Então, pelos estudos, calcula-se que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E quando nós falamos de Nínive, 120 mil homens, você coloca 120 mil mulheres e mais 120 mil crianças, né? Isso falando de um filho só, mas não era assim antigamente. Então, calcula-se que na cidade de Nínive, de 360 a 400 mil pessoas. E o caminho excelente que Deus escolheu para Jonas é que ele fosse a Nínive e pregasse em Nínive. E o que acontece? Ele foge. E Deus tem caminho excelente para nós e às vezes nós fugimos, ou então não sabemos, não buscamos saber e perdemos a chance de fazer aquilo que Ele sonhou para nós, ok? Graças a Deus, Jonas foi lançado ao mar, ele se rende à palavra, ele vai a Nínive, e quantas pessoas foram alcançadas de Nínive? Todas elas, né? Então, é uma obra maravilhosa que Deus operou através da vida de Jonas, ok? Então, comigo, com você também não é diferente. Ele separou você e me separou com uma missão, com um propósito. E a melhor coisa que existe para a nova criatura é andar em cima da linha daquilo que Ele preparou para nós. Tá? Se você sair do trilho, Ele busca você de volta, porque a palavra é muito rica, né? Ele nos traz para o jugo dele, que é suave, que é leve. Então, pensando na junta de bois, né, quando ele fala de jugo, o boi brabo, que não está acostumado com a canga, é colocado junto com o boi acostumado. E aí ele se bate, ele não quer andar, mas o mais velho leva ele direitinho no caminho, até que ele aprende a caminhar. E nós somos esse teimoso, né? E Jesus, ele fala, olha, anda aqui, aí você sai, dali você volta todo arrependido, e aí nós aprendemos com ele a caminhar no trilho, para a glória dele mesmo. Amém? Amém. Tudo certo até aqui? Então vamos para o texto. Eu queria pontuar bem nesse primeiro texto. Vamos lá então para o Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ok? Por que que eu deixei esses últimos textos no domingo passado? Para a gente partir daqui. E o objetivo, na verdade, era ver se a igreja abraçasse isso aqui. Tá? Esqueça agora Jonas, agora é você, sou eu. É diferente do mês de maio. O mês de maio
Vamos subir ao monte. Moisés sobe ao monte. Deus fala com ele, dá a direção. Deus fala para ir para o quarto. Nós fomos para o quarto, porque ele quer dar direção. Jesus termina de ser batizado, mostrando claramente que quando você é batizado em Cristo, na regeneração, você começa um processo de oração. E quando você ora, o céu se abre. Deus quer te dar direção. E aí vem esse versículo 8. Olha lá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. O quê? O caminho que deves seguir. Quem que faz isso? É o Senhor. Então, se der tempo, nós vamos ver ainda Efésios capítulo 4, porque ele instituiu na igreja, evangelistas, pastores, doutores, profetas, com qual objetivo? O crescimento ou a questão do ensino da palavra, mas a palavra aprendida, nós precisamos depender agora do Senhor. Então, vou dividir isso aqui bem rápido em 3 planos, para ficar mais ou menos organizado, tá? Então, o primeiro plano, o projeto do Senhor Deus para a nova criatura, é instruir, ensinar o caminho. Porque vocês lembram de Efésios capítulo 2? Todos nós andávamos, estava ali perto, todos nós andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Agora nós fomos incluídos, atraídos, morremos com Cristo, e agora você e eu fazemos parte do reino de Deus, com um projeto divino, sobrenatural. Ele quer ensinar, ele quer instruir o caminho que você deve seguir. No versículo 8 ainda diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Você já pensou? Então, já vou dar umas dicas aqui da tarefa para a semana que vem. Onde você for, até nós trabalhamos quinta-feira à noite a respeito de Daniel. Daniel, ele sai de Israel escravo, vai para a Babilônia. O fato dessa distância ser muito longa, ele não tem os pais, ele não tem mais o seu povo, a cultura é outra, mas ali na Babilônia, uma coisa ele tinha certeza: o Senhor Deus está comigo. Eu posso orar, porque Ele fala comigo, Ele responde às minhas orações. Ou seja, onde você estiver, você andando no caminho do Senhor, Ele vai guiar você com os olhos dEle. Ele está cuidando de você, está protegendo você. E aí o Salmo 143 também tem exatamente esse projeto. Eu quero para você um caminho excelente. 143, verso 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Ok? No 32, ele fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Aí no 143, sou eu, é você, é o salmista, pedindo ao Senhor Deus o quê? Faze-me ouvir. Tenho dificuldade em te ouvir, Senhor. O Senhor está falando, mas eu não estou dando atenção, eu não estou conseguindo ouvir.
é muito barulho nos nossos dias. E aí ele fala exatamente isso: faze-me ouvir tua benignidade pela manhã, logo cedo. Depois que o dia começa, gente, atropelado, é muito difícil. Então, pela manhã me faze ouvir, né, a tua benignidade, pois em ti confio. O Senhor é a minha confiança. Depois ele continua a oração dizendo: faze-me saber o caminho em que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Eu preciso da tua direção. Então ele fala que ele instrui, ele fala que ele ensina, ele fala que guarda, nos guarda com os olhos dele. Aí nós pedimos: Senhor, faze-nos ouvir. Esteja-nos atento. Eu estou com uma certa dificuldade aqui, não apenas falando de igreja, tá, gente? De religião, de credo, de regras de igreja, mas eu estou falando de ouvir a palavra de Deus. Você tem a Bíblia em casa, nós temos a Bíblia, nós temos condições de fechar a porta do quarto. Senhor, eu vou viver quantos anos aqui? 70, 80, 85, 90? Eu não sei, mas eu não quero terminar a minha vida frustrada. Eu quero ser útil ao teu reino, porque o Senhor me tirou do império das trevas, o Senhor me colocou dentro do reino com um propósito. Então, faze-me ouvir. Eu quero ouvir, eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim, dentro do corpo chamado igreja, ok? Porém, aqui mesmo nesse primeiro que nós estamos trabalhando, esse projeto do Senhor de dar a nós um excelente caminho, isso vai depender aí agora de cada um, a busca. Eu quero. Assim como Moisés subiu ao monte, eu quero ouvir o teu plano. Assim como ele nos orienta a ir para o quarto, eu quero ouvir o teu plano. Eu quero saber o caminho a seguir. Combinado? Tudo certo? Estou falando aqui pensando em coisas práticas, né? Às vezes você está lendo a Bíblia, você está vendo as coisas aqui. A mesma coisa você chega ali na saída para Curitiba, 500 quilômetros. O fato de você ver a placa não significa que você chegou em Curitiba. Ele está apontando um caminho. A Bíblia nos aponta um caminho. Jesus é claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas eu preciso saber qual o caminho que eu devo seguir para te agradar em tudo. E aí é uma direção que vem do alto. Caminhar mais 20 anos, mais 30 anos, mais 10 anos, mas no caminho que o Senhor tem para mim, não o caminho do outro. O caminho do outro é do outro, o meu é meu, para a glória de Deus, ok? Segunda parte que nós vamos entrar aqui é, dentro desse caminho excelente que Deus tem para nós, o objetivo dele é alinhar a nossa vontade com a vontade dele, com um objetivo muito claro, que a gente possa colher, né, tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Então vamos lá? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, nós vamos ler do 1 ao 4. Vocês estão comigo ou não? Está frio aí fora? Não gelou o pé? Ok. Gente, se tiver muito frio, vem aqui na frente e toma um cafezinho. Onde tem cafezinho, Ed? O João traz todo domingo, tá? Ali também tem uma máquina.
Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então vamos pensar aqui, que caminho excelente que Deus tem para nova criatura? É alinhar aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí ele vai falar, você quer ter uma vida tranquila no Brasil? Ore por quem está lá em cima, pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, ore. E ali o texto fala sobre orações, deprecações, intercessões. Deprecação é no sentido de você, Senhor, ele fez mais uma coisa que não devia, mas Senhor é cego, é ímpio, é pecador, não tem a tua vida, é perverso, é mau, não está nem aí com a situação do povo. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ajuda, Senhor. Quando você faz isso, o povo cristão, apesar de tantas coisas que podemos passar aí pela frente, nós vamos ter uma vida quieta e sossegada. É promessa, tá? Mas o objetivo maior do texto não é somente isso, é mostrar o seguinte: o que está claro nessa palavra com relação à vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Então deixa eu pensar aqui com você. Cascavel tem 348.051 habitantes, censo de 2022, através do IBGE. Se atingiu mais de 360 mil em Nínive, nós temos um grupo bom aqui, né? Gente, eu não quero fazer apelo aqui, tá? Essa coisa de, não, mas eu estou trazendo isso aqui para nós alinharmos aquilo que Deus quer. O que Deus quer em Cascavel? Que todos os habitantes de Cascavel sejam alcançados pela graça do bom Deus. Por que Deus me trouxe em Cascavel? Por que você mora em Cascavel? Qual o objetivo de Deus de permitir você estabelecer família em Cascavel? Você é filho de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que nós brilhamos como astros no mundo. É para exalar o bom cheiro de Cristo. Isso é fato, nós conhecemos isso. Mas vamos lá para Marcos capítulo 16, versículo 15. Não precisam, vocês conhecem. Lembram de Jesus? Ele deixou uma mensagem, uma só. Não são várias mensagens. Os milagres que ele fez, tudo que ele realizou. Mas ele deixou apenas uma mensagem para os discípulos. Qual foi? Pregai o Evangelho a toda a criatura. Por quê? Porque ele sabe que não há outro meio de alguém ser salvo a não ser através do Evangelho. Então vamos imaginar aqui, nós podemos até dar algumas orientações, mas assim, você vai entrar no seu quarto, você vai orar, vai pedir, Senhor, o Senhor prometeu me instruir, me ensinar e me guiar. Eu quero orar pedindo, faze-me ouvir pela manhã o teu ensino, por misericórdia, para que eu possa entender o caminho que o Senhor tem para mim. Talvez não seja a profecia que é descrito em 1 Coríntios, mas talvez seja dom de curar,
Talvez seja o dom de... Tem vários ali, gente. Depois nós vamos ver se der tempo, tá? Mas assim, você tem algo especial, específico que Deus separou para você. Às vezes entregar um folheto numa caixinha de correio. Dobrar um folhetinho que tem ali e colocar na caixinha de correio. As pessoas são curiosas, ela vai ler. Às vezes não é isso, às vezes é no WhatsApp passar algumas mensagens aos seus familiares, às pessoas que você conhece. São maneiras diferentes e quem vai instruir isso não sou eu, é o Senhor Deus que vai fazer isso, ok? Então vamos lá, ainda primeiro, aliás, Romanos 1, 16 e 17. Esses textos, gente, para alguns talvez não sejam muito conhecidos, mas a maioria conhece. Paulo dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Porque o meu justo viverá pela fé. É Romanos 1, 16 e 17. Ou seja, salvar uma pessoa tem que se falar do Evangelho. É necessário ministrar o Evangelho. Então tem pessoas que fazem um trabalho no hospital. Pode ser lindo o trabalho, mas se não for ministrado o Evangelho, a pessoa pode ter um relacionamento muito bacana, mas mesmo assim não ter a revelação do Evangelho. Então, somente pelo Evangelho, alguém pode ser transformado, regenerado. 1 Coríntios, esse é mais difícil, então nós vamos achar lá. 1 Coríntios 9, 16. Não é que é mais difícil, é que ele é bem pesado, né? Paulo fala a respeito do evangelho que foi passado para ele, e ele toma isso e coloca para nós que isso foi uma obrigação imposta. 1 Coríntios 9, 16. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, estou despertando-nos para isto. O Senhor vai te instruir, o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te guiar com os olhos dele, onde quer que você vá, para que você possa falar daquilo que é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a salvação só é possível através do Evangelho. Nós não vamos tratar esse assunto porque aqui a comunidade que todos, ou a maioria, conhece. Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atraiu. Quando ele morreu naquela cruz, ele crucificou o nosso velho homem, o corpo do pecado. Ao terceiro dia, Jesus é ressuscitado pelo poder de Deus, e juntamente com ele nos ressuscitou. Por isso que hoje, sendo nova criatura, o desejo da nova criatura é alinhar a sua vontade com a vontade do Pai, para andar na linha, não da comunidade, não de uma regra, não de uma doutrina, mas na linha ou no caminho que Ele traçou para você. Cada um tem o seu. Isso aí não adianta pedir ajuda, é você e Deus. É uma coisa muito íntima esse assunto. 2 Coríntios 4, versículo 13, ainda apontando
esse alinhamento que Deus fez com o apóstolo Paulo, então ele toma essa frase, né? Cri, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Ou seja, Paulo chega à seguinte compreensão: se o desejo do meu Pai é que todos os homens sejam salvos, esse também é o meu desejo. Por isso que quando você olha, primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo, a quarta viagem que não se concluiu porque ele foi preso em Roma, todas essas viagens ele teve apedrejamento, ele teve naufrágio, ele teve várias dificuldades, porém, o desejo dele é fazer a vontade do Pai dele. Pregar o Evangelho, alcançar vidas, vidas transformadas pela graça do bom Deus. Então ele fala isso para nós, e de repente, se Deus trouxer isso de uma forma bombástica no seu coração, cri, por isso falei, nós cremos e por isso também falamos. Pastor Antônio Abuchaim, quem conhece ou conheceu lá atrás, né, já é falecido, mas ele dizia o seguinte: quer dar trabalho ao Espírito Santo, pregue o Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não falar nada, aí depois de 10 ou 30 anos vizinho de uma pessoa, aí você morre e fala: nossa, eu nem sabia que ele era cristão. Poxa, nunca testemunhou, né? Nunca falou, isso é lamentável. 2 Timóteo 4, aguenta mais um pouquinho, estou caminhando aqui para o fim, tá? 2 Timóteo 4. 1, 2, 3, 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui é interessante esse primeiro versículo, porque essa expressão conjuro-te, Paulo está falando com seu filho Timóteo, tá? Então, aquilo que Paulo vive, ele quer passar para o seu filho. Conjuro-te, ou seja, faça um juramento, assuma esse compromisso, tá? Essa tarefa. Aí ele, né, termina, ele fala: esse juramento faça diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ele há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que juramento é esse que ele está passando para o seu filho? Versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele fala de um período que iria acontecer, e hoje nós vivemos um período bem semelhante, né? As pessoas querem ouvir coisas que são agradáveis, né? Se você ofertar para a igreja um caminhão, você vai ter 10 caminhões. Não é isso que se ouve? Ou então, se você vender tudo e ofertar para a igreja, Deus vai dar mercado, Deus vai dar isso. Gente, isso é... O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Não vem com essa promessa de querer, mas tem gente que quer ouvir sobre o quê? Prosperidade, 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 e não querem ouvir sobre Deus, a sua palavra, alinhamento com a vontade de Deus, projeto de Deus, enfim. Paulo diz que Timóteo ia sofrer isso, então ele fala: pregues a palavra a tempo e fora de tempo, né? Extremamente importante isso. E agora sim, o último caminho excelente para mim, para você,
será revelado por Ele somente a você. Eu estava numa igreja batista em Londrina, igreja de madeira, banco velho, quase você não conseguia encostar as costas, um culto de quarta-feira, devia ter chutando alto, umas 12 pessoas na igreja. Começaram a cantar um hino. Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. E aquele hino foi entrando, de repente está eu chorando aos prantos. Aquilo Deus começou a falar comigo. E aí vieram textos e mais textos da palavra. A quem enviarei, quem há de ir por nós? E Deus vai falando com você, Aí tem-se a decisão. Fui conversar com o pastor Manuel Neto, eu falei: pastor, aconteceu isso. Aí ele, na maior cara de pau, fala assim: Deus está te chamando, filho. Chamando para quê? Chamando para pregar o evangelho. Eu naquela idade, gente, que pregar evangelho e tal. Mas isso foi acontecendo, foi confirmando, até que Deus, me levou a estudar, enfim, se preparar para isso. Mas uma coisa é que Deus ele vai falar com cada um de uma maneira muito suave, não é por imposição, não é por regra, agora você vai fazer isso, agora você tem que fazer isso. Não, gente. Quer ver? Deixa eu trazer aqui à memória um detalhe. Vocês lembram que Isabel teve João Batista, 6 meses depois Maria tem Jesus. A promessa de João era que ele ia fazer algo, preparar o caminho do Senhor. E Jesus, então, filho de Deus, com uma missão, ok? João Batista começa a pregar no deserto quando ele tinha 30 anos. Você imagina a expectativa de Isabel e também, de Zacarias, os pais: Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Esse menino está na adolescência, isso aqui está terrível aqui em casa, Senhor. Quando é que vai ser esse negócio? E passa, e vai, e 20 anos, aí Isabel chega para... Eu acho que não vai rolar esse negócio. 25 anos, nada. Aí aos 30 anos, opa! Deus começa o ministério, a pregação, Jesus é batizado por ele. E da mesma forma, Jesus aos 30 anos tem todo um processo. Gente, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, mas quando Deus começa a falar, Ele vai falar, aí Ele vai usar pessoas, Ele vai usar o momento, e Ele vai falar ao seu coração, o desejo que Ele tem para você. Saber que é para pregar o Evangelho, nós sabemos. De que forma? Quando? De que maneira? De que jeito? Aí é uma coisa dele, exclusivamente dele, para com cada um. Eu só sei, e assim, fico maravilhado, porque ele fala que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ele trabalha de muitas formas, de muitas maneiras, porque hoje estamos vivendo uma época na história, Hoje é outra realidade do que foi lá atrás, então ele usa métodos totalmente diferentes, ok? Efésios capítulo 5, esse Efésios 5, não vou dar de tarefa, mas que o Senhor Deus desperte a curiosidade em você e em mim também, para nos ajudar. Acharam Efésios 5, Efésios 5, 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ok? Olha lá, 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Aí vou trazer a memória. Ele tirou você do império das trevas e colocou você dentro do reino. Tá? Não para ocupar esse espaço inutilmente. Ele está falando, sede prudentes. Preste atenção. Continuando. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Porque o tempo passa muito rápido. Rápido. Se a gente for lá para os Salmos, é assim, é como aquele vapor, que também vai falar em Pedro, é um vapor, passa. Esse mês está fazendo 1 ano que nós perdemos o irmão Renato. Passa muito rápido. Aí estava pensando esse mês exatamente nisso. Quantos imaginavam que nós iríamos ficar sem ele? E quantos de nós imaginamos que daqui a 1 ano nós não vamos ter 1, não vamos ter 2, não vamos 3? Nós vamos falecer, não tem como. Então, remindo o tempo, preste atenção, você está dentro do reino. Aí você já fez um monte de planejamento para viver aqui nessa terra, mas nenhum planejamento dentro do reino. Quinta-feira nós tivemos aqui vendo Daniel, propósito, 3 vezes ao dia, separar tempo, ir diante de Deus, entender os planos de Deus. Ou seja, você está vivo, porque Ele te dá respiração, Ele te dá a vida, nele vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, tudo dependemos dEle. Então eu quero viver para a glória dEle, 100% para a glória dEle. Que Deus nos desperte a isso. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias, de mal a pior, tá? Não crie expectativa nos dias que nós estamos vivendo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei, Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para mim. É esse negócio de ir para o quarto e procurar entender. Precisamos disso pela graça do bom Deus, ok? Efésios 4, de 11 a 16, não precisam ler, só vou citar por causa do tempo. Ali vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Se Deus te revelar o que é para você ser, se é um desses aqui, envolva-se com Ele, Ele vai te dar a direção. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, que nós lemos lá atrás, não domingo passado, no outro ainda, que fala-se a respeito da diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Não sei se você lembra, mas todas essas diversidades também estão relacionadas lá. Então vale a pena esses 3 textos que eu vou passar para vocês. E o outro texto está em Romanos 12, de 1 a 8, que fala sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e ali mostra os dons. Se você não sabe qual é o seu dom, vai para o quarto, fecha a porta. Você não está aqui inutilmente. Procurar e entender a vontade do Senhor. E finalmente nós temos aqui, várias coisas que nós poderíamos estar pelo menos despertando a cada um, mas Deus vai fazer isso. Como que eu posso influenciar, atingir, alcançar uma cidade como Cascavel? Como fazer isso? Eu sei que Deus há de dar clareza a todos nós aqui. Tarefa então dessa semana, eu vou cobrar. Domingo que vem eu vou cobrar. Descubra, ó, que chique. Descubra o caminho que o Senhor Deus tem para você. Gente, não é coisa minha. Deus diz: buscai com zelo. Com zelo.
Tem vários textos, mas eu gostaria apenas de trazer um aqui. Quando Paulo fala aos judeus, eu sei que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Fala-se de Deus, vai para a casa de Deus, mas o que nós precisamos é de entendimento para andar naquilo que Ele tem. Então, deixa eu lembrar. Ele instrui, Ele ensina o caminho que nós devemos seguir e Ele guia-nos com os seus olhos. Ele não vai deixar você sozinho. Ele faz isto. E aí para nós, faze-nos ouvir pela manhã os teus ensinos, a tua benignidade. E faze-nos compreender o caminho a seguir. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Até na quinta-feira à noite nós trabalhamos isso. Daniel, pelo fato de ele ter essa intimidade com o Senhor e tudo mais, a inveja tomou conta das pessoas. E é assim, quando você começar a trabalhar em alguma coisa que Deus revelar para você, esteja preparado porque os invejosos vão aparecer. Ah lá, está fazendo porque quer se aparecer. Né? Enfim, eu queria, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim, mas é uma coisa de Deus, Deus dando a você direção, o que fazer. Ah, pastor, eu quero vir aqui todo domingo de manhã, eu venho, tiro as folhas, arrumo o balanço, deixo tudo preparado para o ministério de crianças. Se Deus falou isso com você, meu irmão, faça, mas não espere reconhecimento dos homens, porque tudo que vier às mãos para fazer, fazei como ao Senhor e não aos homens. É para a glória dele, é viver para ele, é espontâneo, é natural, mas quando ele revela, faça. Um dia, eu já contei isso lá atrás, acho que muitos anos atrás, tinha um senhor que queria participar do ministério de louvor, mas gente, não sabia tocar, não tinha voz e já era idoso. O que nós temos contra os idosos? Nada. Mas tinha as dificuldades, as limitações dele, e aí ele dizia, Senhor, mas como que eu posso participar? Como que eu posso participar? Eu gostaria muito de participar. E aí Deus falou o seguinte para ele, onde o ministério de louvor for, todos os instrumentos é responsabilidade sua. Gente, pensa na alegria daquele homem, tinha uma Kombi, onde ia o ministério de louvor, ele fazia aquilo, ele ajuntava aquilo, ele cuidava dos instrumentos. Por quê? Porque Deus falou com ele. Deus, quando fala com alguém, esse alguém vai fazer com alegria, com satisfação, mesmo que os outros estejam dizendo, isso aí está sendo escravo do ministério de louvor? Não, estou fazendo para o Senhor, para a glória dele. Né? Isso é riquíssimo, é fantástico. Entenderam a tarefa? Tudo certo até aqui? Muito bem, vamos ficar em pé então. Antes de orar, às vezes as pessoas perguntam para mim, e é o seguinte, nós compramos as poltronas, tá? Só 8 pessoas têm direito a sentar nas poltronas. Estou brincando, gente. Foram compradas 100 poltronas, nós falamos de cada um, da possibilidade de cada um ofertar com a sua, né? Nós tivemos, então como que foi feito o acordo com a empresa? Eles pediram um sinal de 2.500, nós tivemos 8 pessoas que já pagaram à vista, então o sinal foi dado, e agora quando chega, provavelmente dia 27, né? Acho que é dia 27, chega, aí nós vamos pagar essa segunda, que é 2.500 também, e ele fez para a comunidade no boleto em 11 vezes de 2.500. Então, assim, quem quiser, quem tiver condições de ir pagando por mês, eu tinha dito, né, R$35 por mês em 10 vezes, faça isso, mas quem não tem condições, por favor, não faça isso. A poltrona é para todo mundo, senão fica estranho isso, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
aquilo que a gente não tem condições de ir, que o Teu Espírito Santo revele a cada um. É muito rico, Senhor, saber que o Senhor já tem planos para cada um de nós, porque somos criaturas Suas, e o Senhor preparou boas obras, um caminho excelente para cada um. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos essa disciplina de buscar com zelo aquilo que o Senhor tem. E à medida que o Senhor revelar, instruir, ensinar e guiar com os Teus olhos, que nós possamos fazer com alegria. Senhor, é lindo quando nós vemos a história de Paulo sendo apedrejado num dia, dado como morto, no outro dia ele está seguindo viagem missionária. É só mesmo o Teu Espírito capaz de mover, de trazer essa alegria, de fazer, independente de estar preso, de passando necessidades. Senhor, eu peço por meus irmãos aqui, que todos possam ir no quarto, encontrar-se com o Senhor que já está nos esperando, para nos instruir, para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Ajuda-nos para isso, Senhor, por misericórdia. Coloco também diante do Teu altar, Senhor, o dia de hoje, os adolescentes, ao saírem, ao estarem juntos, que o Senhor proteja-os, que o Senhor guarda-os, que o Senhor crie entre eles vínculos e que eles possam conhecer mais e mais ao Senhor e também crescer no relacionamento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito a esta comunidade, te louvamos pelo trabalho de revitalização, tudo aquilo que o Senhor tem feito, as ofertas que o Senhor tem enviado. Toda a honra, toda a glória, Senhor, seja ao Teu santo nome. Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.